ensino sobre diabetes na internet. Esse vídeo aqui é um vídeo que merece ser compartilhado, porque eu vou dar dicas de como que eu consegui a minha bomba de insulina, que é um aparelho caríssimo, de graça, pelo estado do Rio de Janeiro. Então você já clica no like, já clica em se inscrever e já clica em compartilhar. Então vamos lá. Isso aconteceu em 2015 e eu vou te contar aqui como que eu fiz, qual foi o passo a passo que eu fiz pra conseguir essa bomba. Mas antes vamos voltar pra 2007. Que foi quando eu comecei a usar a bomba de insulina, só que sem o sensor. Não tinha sensor ainda, não existia ainda. Usei a bomba de insulina de 2007 até 2015. E em 2015 eu conheci uma bomba de insulina com um sensor integrado. No caso, é um sensor que vai medir a minha glicemia de forma contínua, né, uma monitorização contínua, e vai enviar as informações para a bomba. E a bomba, por sua vez, vai poder tomar atitudes para prevenir hipoglicemias. Eu tenho um vídeo sobre isso mais completo, sobre bomba de insulina, sensores, etc. Depois você dá uma olhadinha lá. Mas o que importa aqui é que em 2015 eu descobri que tinha no Brasil esse sensor. Fui falar com a minha médica, ela falou, vamos primeiro fazer um teste com um sensor que eu tenho aqui, que é o iPro, pra você, enfim, a gente ver como é que fica a sua glicemia durante a noite, durante o dia. E aí o teste era o seguinte, eu colocava um sensor que não enviava pra nada, pra nenhum lugar, né, ele só ficava lendo minha glicemia por 3 dias. E aí depois desses 3 dias fazia um relatório. Nesse relatório mostrou que eu tinha hipoglicemias dormindo e eu não acordava. Eu tinha hipo e voltava, tinha hipo e voltava. Então minha médica falou, Bia, você tem prescrição para usar uma bomba que tem um sensor integrado e que possa prevenir suas hipoglicemias, porque você tá tendo muita hipoglicemia, mesmo a gente ajustando as doses. E eu, legal, beleza. Fui lá ver o preço, quase caí pra trás, porque sem condições, com a minha renda que eu, enfim, tinha na época, sem condições de arcar com uma bomba de insulina caríssima, e um sensor de glicemia. Então fiquei matutando na minha cabeça como que eu ia conseguir isso. Fiquei pensando nisso, passaram-se algumas semanas, alguns dias, não lembro quanto tempo passou. Eu tava na rua andando. Essa parte eu gosto muito de falar que eu acredito que foi Deus aí, foi o universo, sei lá, no que você acreditar. Algo divino aconteceu ali. Porque assim, eu tava na rua e aí uma pessoa me abordou, viu minha bomba de insulina, me abordou e perguntou se eu usava bomba. Aí eu falei que sim, uso bomba. E ele perguntou se eu comprava os insumos. Eu falei, sim, eu compro os insumos. E aí ele falou, olha, o meu filho também tem diabetes e ele conseguiu todos os insumos dele pelo estado do Rio de Janeiro. E aí eu, como assim? Pensei, né? Como assim? Ele falou, vou te ensinar como é que faz. Senta aqui. Aí eu sentei, tipo, quais são as chances de uma pessoa parar você na rua pra te ensinar como é que faz pra conseguir uma bomba de insulina? Pois é. Sentei junto com ele lá e ele me deu o passo a passo. Falou, faz isso, faz aquilo, faz não sei o que, não sei o que lá. Falei, beleza. Muito obrigada, tchau. Nunca peguei o contato desse homem. Se você estiver me assistindo, obrigada, porque foi por causa disso que o Bebética nasceu. Antes de encontrar esse senhor, eu pesquisei muito na internet sobre como conseguir a bomba, sobre como que funcionava de fato o sensor e tal, tipo, a tecnologia toda, não achei nada. Então fiquei muito frustrada com isso e fui seguindo a vida, encontrei o senhor, recebi os passo a passo e fui seguir. O que ele mandou fazer? Em primeiro lugar, ele pediu que eu pegasse um laudo da minha médica dizendo o porquê que eu precisava daquela bomba. Quais eram as indicações pra eu usar uma bomba de insulina com sensor. Ela foi lá escrever o laudo, contou minha história inteira, com diabetes, não sei, eu tinha 15 anos com diabetes na época, e eu usava bomba tal, eu usava não sei o que lá, e aí eu comecei a ter hipo e não sei o que. Contou minha história inteira. Depois eu peguei uma receita dizendo qual a bomba que ela indicava, porque tem isso, a bomba você precisa de prescrição médica, não é simplesmente, eu quero a bomba, vou comprar aqui. Precisa de prescrição médica. Então peguei a receita com a bomba, quanto de catéter eu ia usar por mês, quanto de não sei o que lá, dose de insulina, com tudo direitinho. Ok. Peguei tudo isso, peguei meus documentos, claro, também. Fui na Defensoria do Rio de Janeiro. Cheguei lá, sentei, fiquei horas esperando, normal. E aí quando foi minha vez, eu entrei na salinha que tinha que entrar, falei lá com a pessoa, era uma salinha assim, olha, eu quero dar entrada pra conseguir uma bomba de insulina, porque eu recebi essa indicação da minha médica e eu preciso disso. É um medicamento que eu não posso pagar. Pronto. E aí a pessoa, tá bom, ok. Pegou uma ação pronta de medicamentos especiais, mudou lá o que tinha que mudar, me deu, eu assinei e pronto. E aí ela falou, acompanhe agora nesse site aqui o andamento. Eu, tá bom, ok. Fiquei acompanhando o andamento.
em um mês tinha sido aprovado. E assim, eu entendo que isso não é um processo fácil, é um processo difícil de se fazer. Em 2015 eu consegui dessa forma, mas eu entendo que muita gente tem dificuldade. A ideia aqui é te passar que é possível. É possível. Bom, voltando aqui, no site dizia pra eu ir no endereço tal pra poder fazer a retirada dos meus insumos da minha bomba. Fui lá no dia seguinte, na semana seguinte, sei lá, fui lá o mais rápido possível, cheguei lá com o meu papel, com a decisão, que a decisão não foi assim, ah, tá aprovado, pronto, ganhei o processo. Não, foi uma tutela antecipada. Tutela antecipada é quando você recebe a aprovação para poder receber os insumos, porque é um medicamento ou terapia, né, a bomba de insulina, que a pessoa precisa urgente disso, porque é uma questão, né, enfim, de saúde. Então você recebe uma tutela antecipada, você recebe temporariamente aquilo ali. Você pode perder depois o processo, eu vou contar isso mais tarde sobre isso. Você pode depois perder o processo e não receber mais. Mas você recebe ali de primeira a bomba com os insumos, com as coisas todas, pra você usar enquanto o processo vai rolando, porque demora muito. Então fui lá, um papel, mostrei lá a tutela antecipada, né, enfim, aprovação, etc. A mulher, ok, tudo bem, entrou numa sala, voltou com umas caixas. Eu falei, meu Deus, a bomba de insulina, eu consegui, como assim? Fiquei muito nervosa na hora, porque eu não tava acreditando no que eu tava vendo. Porque era algo que, tipo, eu achava que era impossível. Então peguei as coisas, fui pra casa e falei, cara, as pessoas têm que saber disso? As pessoas têm que entender que isso é possível. E escrevi um post. Fui lá no meu blog, escrevi um post falando tudo sobre como que eu fiz, etc, etc, etc. Esse post foi o primeiro post do Biabética, enfim, que lançou o Biabética. Postei isso na internet, depois as pessoas começaram a falar comigo e etc, e foi crescendo, né, o Biabética, e hoje é o que é. Mas foi por causa disso que eu comecei a falar sobre diabetes na internet, pra falar coisas que as pessoas não estavam falando. Então, consegui, ok, foi assim no estado do Rio de Janeiro. Agora falando sobre plano de saúde. Em 2018 lançaram essa aqui, que é a 640G, que é uma bomba mais avançada do que a que eu tinha antes, que era a Vel, e prometia ajudar ainda mais no tratamento do diabetes. Então pensei, beleza, vou tentar novamente. E aí minha advogada na época falou, Bia, pelo estado é muito difícil você conseguir. 3 anos tinham se passado, muita coisa tinha acontecido, muita gente estava tendo o processo negado, tava difícil de conseguir a bomba de insulina e tá difícil até hoje, né? É difícil, não é fácil. Então, ela falou, vamos tentar pelo seu plano de saúde, porque eu tenho um plano de saúde que eu sou dependente do meu pai, eu trabalho do meu pai. Eu sou dependente desse plano de saúde. Então, pensamos juntas, vamos pedir pelo plano. Só que vamos pedir primeiro administrativamente, pra ver se eles vão dar. Fui lá, escrevi uma carta, e-mail pro plano, pedindo a bomba, falando que eu precisava usar aquilo, não sei o que lá, que eu precisava da bomba, dos insumos e etc. Negaram, falando que não, a gente não cobra isso aqui. Beleza, vamos tentar de outra forma. Abrimos uma ação para conseguir essa bomba de insulina com os insumos, porque é um medicamento especial, uma terapia especial, que não é, enfim, tipo, compra aqui na farmácia. É algo diferente. E aí eu ganhei a tutela antecipada, que foi quando eu ganhei essa bomba de insulina. Recebi novamente uma tutela antecipada. Lembra que eu falei isso no comecinho, né? Recebi a tutela antecipada, ganhei a bomba, fiquei toda feliz. Meu Deus do céu, ganhei a bomba, não sei o que, legal, maravilha. Passou vários meses, eu fui recebendo direitinho, parei de pegar pelo estado, porque eu tava recebendo pelo plano, né? Deixei lá pra outras pessoas pegarem. Eu fui recebendo direitinho, teve audiência, me perguntaram um monte de coisa, fizeram umas perguntas bem chatas, na verdade, mas enfim, né? Eles viram que eu tinha um blog, e perguntou um monte de coisa que não tinha nada a ver com o processo, mas tudo bem, a gente releva. E aí passou alguns meses e eu perdi o processo, por, enfim, uns motivos específicos, não vou entrar em detalhes aqui. Mas fiquei bem chateada, bem triste. E, assim, a bomba continuou comigo, mas os insumos pararam de vir, parei de receber insumos. Então eu comecei a voltar no estado para tentar conseguir os insumos por lá. Aquela coisa desesperadora que a maioria das pessoas sabe, que você vai lá, não tem nada, vai lá, não tem nada, vai lá, não tem nada. Em 2016 era mais fácil. Em 2016 tinha as coisas lá, você chegava lá e tinha. E quando não tinha, eles mandavam você vir no dia seguinte ou na semana seguinte, que ia chegar. E pararam de comprar esses insumos. Não é porque a empresa não tá dando. Não, eles pararam de comprar. Não tinha mais dinheiro pra comprar. Então pararam de comprar, não tava tendo. Então, o que a minha advogada na época sugeriu? Falou, vamos abrir, vamos pegar todas essas negativas, esses documentos que eles te deram falando que não tinha, e vamos abrir um pedido pra você receber o valor pra você poder comprar. E aí eu fui vivendo assim, né? Tô vivendo assim até hoje, na verdade. Tô fazendo dessa forma. Voltei pro estado. Basicamente é isso.
Agora, pontos importantes. Falei que ia ter pontos importantes aqui pra você não esquecer. Anota isso aí. O laudo da bomba de insulina precisa ser muito bem escrito. Precisa descrever toda a sua história com diabetes. Se você tem complicação, se você teve alguma entrada em hospital, se você, enfim, quanto tempo usou bomba, se você usou insulina tal, não sei o que, tentou vários tratamentos antes de usar a bomba. É muito complexo. Você precisa de um médico que realmente entenda o que está fazendo para poder fazer um laudo bem feito, bem escrito. E aí, depois, com esse laudo, você precisa de um bom advogado. Precisa de uma pessoa que entenda do que está falando, né? Que saiba o que está fazendo. E é difícil encontrar bons advogados que entendam de processo de bomba de insulina no Brasil. Eu vou indicar um para vocês, que é o Lucas, e tá aqui na descrição, né? Eu vou deixar na descrição o nome dele, que hoje é o meu advogado. E a gente ele tá hoje, enfim, me ajudando a conseguir os insumos pelo estado e vai continuar comigo aí por um tempo. Mas basicamente é isso, não tem muito mistério. O negócio é que pouca gente sabe disso. Tô voltando a falar sobre isso, te contei aqui o que eu fiz, o meu passo a passo, e eu espero que te ajude. Corra atrás dos seus insumos. Não fica esperando chegar os insumos na sua mão fácil, porque não é fácil. Morar no Brasil não é fácil, então para você conseguir os seus insumos, uma tecnologia melhor, enfim, outras questões, é preciso correr atrás. A mesma coisa da bomba de insulina serve também para o iPort e para o Libre. Eu tenho um outro vídeo falando exatamente sobre isso aqui. Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado, que tenha curtido esse vídeo, que tenha sido útil para você. E compartilhe com as pessoas, por favor. Um beijo!